Olá, pessoal. Nós vamos continuar resolvendo os exercícios que eu passei para vocês. O primeiro exercício era o seguinte: o triângulo a seguir corresponde à planta baixa de um canteiro delimitado pelas ruas representadas pelos segmentos AB, BC e AC. Então, isso aqui é um canteiro. Qual é o comprimento da rua representada pelo lado AC? Então, eu quero saber o comprimento AC. Eu vou chamar isso aqui de X. Ok. Como eu tenho 60 graus aqui e não tenho 90, eu não vou usar a definição de seno, cosseno ou tangente, porque eu não tenho um triângulo retângulo aqui. Então, eu vou tentar usar um triângulo qualquer. Então, para usar a definição, de seno, cosseno e tangente, novamente eu vou dizer que eu precisava de um ângulo de 90 graus. Como eu não tenho, eu vou usar uma das leis. Ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Observa, você tem dois lados e um ângulo. Quando você tem dois lados e um ângulo, o que você pode fazer é usar a lei dos cossenos. Vamos lá. O ângulo que você tem é o de 60. O lado oposto ao ângulo de 60 é 200 metros. Então, eu vou começar por aqui. 200 metros ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 100 ao quadrado. Por que eu comecei por 200? Porque ele é o lado oposto ao 60. Continuando a lei dos cossenos, menos 2 vezes x vezes 100 vezes o cosseno de 60. Tá? 200 ao quadrado é um 4 com 4 zeros. 40 mil. x2, 100 ao quadrado, 10 mil. Menos 2x vezes 100 vezes o cosseno de 60, Cosseno de 60 é 1/2. O que você pode fazer, então, agora na próxima linha? Você já pode cortar esse 2 com esse 2. E você repara que você tem um x2, você tem número e você tem um termo em x. Vai aparecer aqui uma equação de segundo grau. Eu vou colocar tudo para esse lado. Então, 0 igual a x2. Quando eu passar esse 40 mil para cá, ele vem menos 40 mil. Menos 40 mil com mais 10 mil dá menos 30 mil. E menos 100x. Vamos arrumar essa equação de segundo grau. x2 menos 100x menos 30 mil igual a 0. Ok? Então, ficamos para resolver essa equação de segundo grau. Bom, vamos ao delta. Delta é B2, 100 ao quadrado, menos 4A, que é 1, C, que é 30 mil negativo. Delta está dando, 4 zeros, 2 zeros, quando eu elevo ao quadrado ficam 4 zeros, 10 mil. 2 sinais de menos viram mais, 4 vezes 3, 12, 4 zeros. 120 mil. Então, o delta está dando 10 mil com 120 mil, 130 mil. Tá? Bom, x igual, boca para cima, x igual a menos b. Cadê a equação? A equação que eu estou trabalhando é essa aqui, Menos b, então é menos 100, vai ficar mais 100, mais ou menos a raiz de 130 mil. Como faríamos a raiz de 130 mil? Raiz de 130 mil, tá faltando um zero aqui, é a mesma coisa que a raiz de 13 vezes 10 mil.
olha só, os 4 zeros foram colocados aqui, e o 13 é um número primo, ficou aqui. Isso vai ser a mesma coisa que a raiz de 13 vezes a raiz de 10.000. A raiz de 13 é a raiz de 13 mesmo, e a raiz de 10.000 são 4 zeros, a raiz vai ser 100, 2 zeros. Bom, então a raiz de 130.000 é 100 raiz de 13. E é isso que eu vou colocar aqui. 100 raiz de 13 sobre 2A. O A é 1. Tá? Bom, a primeira raiz, então, né? Eu vou ter 100 mais 100 raiz de 13 sobre 2. E a segunda, 100 menos 100 raiz de 13 sobre 2. A minha resposta é exatamente esta, porque esse número de baixo é um número negativo. Repara que esse 100 vezes raiz de 13 no mínimo é 3, alguma coisa. Então, vai dar uns 300 aqui, 100 menos 300 dá um número negativo. Então, eu desconsidero essa resposta e a minha resposta final é essa, 100 mais 100 raiz de 13 sobre 2. Então, a resposta dessa questão 1 é 100 mais 100 raiz de 13 sobre 2 metros, né? Esse tamanho é isso aqui. Agora a gente vai fazer a questão 2. A questão 2, passada para vocês, tem esse enunciado. Considere o seguinte quadrilátero ABCD. Ali. Determine a medida BC. Então, o X do meu problema está aqui. Como eu vou calcular aquela medida BC? Bom, olhando para esse triângulo aqui, eu só tenho um lado e eu quero achar esse lado. E eu não tenho ângulo nenhum aqui. Então, eu vou ter que, pelo menos, por esse triângulo, pegar alguma informação, quer dizer, pegar essa informação aqui para eu saber pelo menos mais um lado desse meu triângulo aí. Na verdade, tinha 30 graus aqui. Então, eu tenho, de novo, um lado, um ângulo, e como eu não tenho 90 graus, eu não posso usar a definição de seno, cosseno, tangente. Vou ter que usar uma lei. Mas mesmo para usar uma lei, eu preciso de um outro lado ou de algum outro ângulo. Então, por isso eu vou olhar primeiro para este triângulo e tentar achar o valor deste lado aqui. Vou chamar esse lado aqui de A, tá? Média A. Olhando agora só para o triângulo ABD. Observa, você tem 2 ângulos e um lado numérico aqui. Quando a gente tem 2 ângulos, a gente tem mais ângulos do que lado, a gente usa a lei dos senos. Então, vamos usar a lei dos senos. O A está para o seno de 60, assim como o 8 raiz de 6 sobre 3 está para o seno de 45 graus. Tá? Olha, o A, seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. Né? Igual a 8 raiz de 6 sobre 3, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tá? Repetindo aqui, então, raiz de 2 sobre 2. Como eu tenho uma igualdade aqui, tenho dos dois lados desse denominador 2, eu já posso cancelar esses dois para facilitar a minha conta. Então, eu estou agora multiplicando em cruz, a raiz de 2 igual, isso multiplicado por 8 raiz de 6 sobre 3 multiplicado por raiz de 3. Então, olha, 8 raiz de 6 sobre 3 multiplicado por raiz de 3. A raiz de 2 é igual a 8 raiz de 18 sobre 3. Novamente, multiplicando em cruz, 3A raiz de 2 é igual a 8 raiz de 18. Eu quero achar o valor de A. Deixando A sozinho desse lado, A é igual a 8 raiz de 18 sobre 3 raiz de 2.
A é igual a 8 sobre 3, e aqui eu vou colocar uma raiz só. Raiz de 18 sobre 2. Então, eu estou com A igual a 8 sobre 3, raiz de 9. A igual a 8 sobre 3 vezes 3. Olha o que eu descobri, que o valor de A é 8. Mas era isso que o problema pedia? Eu queria achar o valor de A? Não, não queria achar o valor de A. Eu queria achar o valor de X. Então, agora, olhando para cá, esse cara aqui mede 8, olha lá. Eu tenho dois lados e um ângulo. Quando eu tenho isso, eu posso usar a lei dos cossenos, porque eu tenho mais lados do que ângulos. Bom, o ângulo de 30 está aqui. O lado oposto ao ângulo de 30 é o x. Então, vamos nós. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 8, 8 raiz de 3, não vai dar aqui, cosseno de 30. Bem, x2 é igual a 64 mais 8 ao quadrado, 64, vezes 3 ao quadrado, 3, menos 2 vezes 8, vezes 8 raiz de 3, vezes, sem espaço, raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Vamos lá, então. Apertar um pouquinho para cá. X ao quadrado é igual a 64 mais 12 vai 1, 18 mais 19, 192, menos 2 vezes 8 vezes 8 raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, eu posso cortar esse 2 com esse 2, beleza? x2 igual a 64 mais 192. Aqui, 8 vezes 8 é 64. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. x2 igual a 64 mais 192 menos 192. O que vai acontecer? Esses dois se cancelam. x2 é igual a 64. X é igual a raiz de 64, x é igual a 8. Então, o valor que eu estava pedindo no problema também é 8. O problema 3, tá? Tem o seguinte enunciado. João tem um terreno quadrangular cuja vista superior está representada abaixo. É essa vista aqui do terreno. Ele deseja construir um jardim na região limitada pelos segmentos MQ, QN e MN. MQ, QN e MN. Aqui ele vai construir um jardim. Aqui, nesse triângulo. Para que seu cachorro não destrua as plantas, João irá instalar uma cerca em torno de todo o jardim. Determine quantos metros de cerca ele deve comprar. Então, ele vai botar uma cerca aqui, aqui e aqui, em torno de todo o jardim. Bom, como a gente vai fazer isso, né? Não tem números, né? E não há, só há um ângulo aqui que eu não coloquei, peraí, de 120 graus. Um ângulo, 3 lados. Bom, eu posso usar a lei dos cossenos aí, porque eu tenho mais lados do que ângulos.
E é isso que eu vou fazer. É um ângulo de 120 graus, o lado é x mais 2, então eu começo com x mais 2 ao quadrado é igual, ele é o lado oposto ao ângulo, x mais 1 ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 2 vezes o x mais 1 sem quadrado, vezes o x sem quadrado, vezes o cosseno do ângulo de 120. Nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente tem que desenvolver os quadrados de maneira correta. Se a gente não desenvolver os quadrados aqui de maneira correta, a gente erra o problema todo. Como é que a gente desenvolve um x mais 2 ao quadrado? É quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esses três valores, essas três parcelas condizem com isso aqui. Coloca o sinal de igual e vamos para desenvolver o segundo quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o x2, menos. Aqui você tem essa multiplicação de todos esses termos aqui. Eu já vou multiplicar o 2... Não, vamos fazer o seguinte. Vou multiplicar esse 2 com esse x aqui. Então, 2 vezes x, 2x, e ainda tenho que multiplicar x mais 1. E o cosseno de 120 é menos 1/2. Tá? O que eu posso simplificar aqui? Nessa multiplicação, esse 2 já pode cortar com esse 2 aqui. Bom, aqui eu tenho x2 mais, estudar, 4x mais 4 igual x2 mais 2x, 1 ao quadrado, 1, mais x2, eu vou cortar, então, agora eu vou multiplicar esse menos x que sobrou com esses dois termos aqui de dentro. Vamos lá. Menos x vezes x, menos x2. Menos x. Voltando. 2 sinais de menos acaba dando um mais. Tá? X vezes x, x2. X vezes 1 dá x. Então, novamente. Na linha anterior eu tinha cortado esse 2 com esse 2. Então, esse 2 sumiu, esse 2 sumiu. Ficou menos x aqui e menos 1. Sinais iguais na multiplicação deu mais. E eu fiquei para multiplicar x vezes x, x com 1. X vezes x, x2. X vezes 1, x. Muito bem. Agora, vamos arrumar, parece ser uma equação de segundo grau. Olha lá. 1x2, 2x2, 3x2. Desse lado, 3x2. Quanto x? 2x com 1x, 3x. Mais 1. Desse lado eu tenho isso. Do outro lado eu tenho x2 mais 4x mais 4. Vamos arrumar a equação. Vou passar tudo para o lado de cá. Então vai ficar 0. 3x2 menos x2 dá 2x2. 3x, quando 4x vier para cá, ele vem menos 4x. 3x com menos 4x dá menos 1x. E 1 com menos 4 dá menos 3. Então, a equação de segundo grau que eu fiquei para resolver foi essa aí. 2x2 menos x menos 3. Vamos lá. Resolvendo ela, como é que fica o delta? B2 menos 1 ao quadrado. Tá. O A é 2, o B é menos 1 e o C é menos 3. Então, B2 menos 4A, que é o 2, C, que é o menos 3. Então, eu estou com 2 sinais de menos vai dar um mais aqui. 8 vezes 3, 24. O meu delta deu 25, tá? Acabando de resolver isso, x igual menos b
menos menos 1 vai dar menos menos 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de 25, que é 5, 2 vezes A. A é quanto? 2. Então, eu estou com 1 mais ou menos 5 sobre 4. Terei duas raízes. A primeira, 6 sobre 4, que simplificando dá 3 meios, dividir por 2 em cima e embaixo. E a de baixo, menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Que eu não vou usar, porque um valor negativo não pode ser a medida de um lado de um terreno. Então, menos 1 foi desprezado. Então, o meu x, com certeza, ele é 3 meios. Então, agora, o que eu quero? Eu quero achar quanto o rapaz vai ter que comprar de cerca. Ele vai ter que comprar de cerca x, que é 3 meios, mais x mais 1, 3 meios mais 1, mais x mais 2, 3 meios mais 2. Bom, tem 3 vezes 3 meios aqui. E tem 1 mais 2 que dá 3. Como é que a gente faz essa conta? A gente reduz ao mesmo denominador, né? 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 1, 2. E aí a gente multiplica. 3 mais 3 mais 3 mais 6, né? Então, eu estou com 9 mais 6, eu estou com 15 meios, que é a mesma coisa que 7,5 metros. Essa é a resposta do nosso problema.